Amém. Irmãos, hoje, o tema de hoje é: quem disse que seria fácil, né? E hoje realmente foi quem disse que seria fácil. Muita coisa deu errada, nós nos atrasamos. Há 2 dias atrás eu machuquei minha mão, nem sei como consegui tocar. Mas Deus é Deus. Se Ele fizer ou não fizer, Ele é Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra e gostaria que vocês se colocassem de pé e abrissem em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Amém? É um texto bem conhecido. Você consegue colocar para mim aqui, Carol, por favor? Para a gente ler junto. Mateus 11, 28. Amém. Vamos ler juntos? Ora, tendo acabado Jesus de dar instruções... Não, Mateus 11, 28. Logo vi que estava diferente. Amém. Amém. Vamos ler juntos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Próximo. É do 28 ao 30. Tomai sobre vós o meu jugo, que aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para as vossas almas. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Irmãos, quando a gente vem à igreja, às vezes a gente está muito tempo afastado, ou a gente está na igreja, mas nosso coração não está realmente em Deus. A gente aceita Jesus, ou a gente volta para Cristo. A gente às vezes tem a falsa ilusão de que tudo vai ser fácil. Só que em nenhum momento na Bíblia disse que ia ser fácil. Jesus mesmo disse que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então não é fácil, é leve. E muitas das vezes a gente acha que aquilo, o fardo que a gente carrega, as dificuldades, os problemas, são pesados demais para a gente. Mas se a gente for buscar na Bíblia referências de homens e mulheres que viveram naquela época, é um pouco assustador. Porque se a gente lembrar bem lá atrás, antes do Novo Testamento, lá em Gênesis, a gente vai lembrar de que teve um homem, acredito que todos conhecem a história. Havia um homem que, depois de o mal se espalhar pelo mundo, Deus decidiu acabar com tudo. Só que teve um homem que era justo perante os olhos do Senhor. Ele não achou justo que aquilo fosse acontecer com a família dele também. Então ele chega para esse homem e fala, eu fico imaginando, né, ele indo lá: ei, Noé, então, eu estou querendo cair uma chuvinha aí, só que, assim, eu preciso que você construa um barco, um barquinho, tranquilo. Aí Noé devia olhar para o Senhor: tudo bem, devia ter imaginado um barquinho, uma canoinha. Ele: então, só que é o seguinte, eu quero que seja de uma madeira específica, tá? Só pode ser essa por fora, por dentro vai ser uma outra. Tá bom, Senhor, mas qual o comprimento? Então, irmãos, se a gente for pegar para olhar pela medida de hoje, 145 metros de comprimento, 24 metros de largura, 14 de altura. Irmãos, isso pesa aproximadamente 2.500 toneladas. E demorou 120 anos para Noé construir essa arca. E muitas vezes a gente questiona
porque às vezes a gente está fazendo a obra do Senhor. Lembra que Noé demorou 120 anos para a obra dele se cumprir? O propósito, que era a arca para salvar os animais, salvar a família dele, como Deus tinha ordenado que faria. Demorou 120 anos. Às vezes a gente está na igreja, a gente está participando do grupo, do corpo da igreja, às vezes 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos. E a gente questiona por que não vem aquilo que a gente quer. E eu trouxe algumas chaves aqui hoje que talvez te ajude a entender o porquê. Por que não é fácil? Porque muitas vezes a dificuldade vem de nós. E eu gostaria de compartilhar com você o seguinte. Uma frase que eu escutei há pouco e eu achei muito interessante, que é a seguinte: fé não é constatar o que vemos, mas é declarar o que vai acontecer. Isso significa, muitas vezes a gente acredita que algo vai acontecer, mas a gente não tem a real certeza, a gente quer ver para crer, quando é crer para ver. É o inverso. Se a gente for olhar com os olhos que a gente tem, os olhos da carne, a gente não vai olhar só o que nossos olhos alcançam. No meu caso, se eu tirar o óculos, menos de 2 palmos eu enxergo. Mas se a gente olhar com os olhos da fé, nós vamos conseguir ver coisas que Deus tem para nós que nós nem imaginávamos. Só que a gente não entende isso. Porque às vezes a gente precisa ver para crer, como Tomé precisou ver a mão de Cristo, ver os furos dos pregos, para acreditar que Jesus tinha sido ressuscitado. Então a gente precisa, além da gente mudar os nossos olhos de fé, a gente precisa definir limites. Que tipo de limite? Saber até onde a gente pode ir e até onde a gente tem que ir. Porque quando a gente busca um limite na fé, a gente quer sempre passar esse limite, quer extrapolar. E mais para frente eu vou dizer o que a gente tem que fazer para isso não acontecer. A gente precisa manter. Então a gente precisa definir limite. Porque muitas vezes Deus tem alguma coisa para a gente, Deus tem um milagre, Deus tem às vezes uma promessa, e a gente questiona porque aquilo não vem, e a gente não dá o primeiro passo. Então a gente tem que definir limites e dar o nosso primeiro passo de fé. Porque muitas vezes a gente fica pensando, pedindo a Deus, e a gente não age. Tem uma historinha muito engraçada de um caso, se eu não me engano, é uma história, né, uma lenda lá da Europa, acho que é da França ou Itália, de um homem que ele, todas as tardes, ele ia até um santo e falava assim: me ajuda a ganhar na loteria, me ajuda a ganhar na loteria. Ele fez isso por anos. Chegou um dia que o santo virou para ele e falou assim: pelo amor de Deus, compra um bilhete. Então, às vezes, a gente pede a Deus uma coisa e a gente não entende que a gente precisa dar o primeiro passo. E, irmãos, essa palavra foi para mim como uma flecha, porque eu agi assim até pouco tempo. Há poucos dias atrás, no mês passado, o ano anterior, eu passei o ano inteiro desempregado em casa, e no lugar de eu pedir a Deus para me dar o meu primeiro passo de fé, eu reclamava, eu murmurava. E quando eu botei na minha cabeça, quando eu entendi que eu precisava dar o meu primeiro passo, foi extraordinário o que Deus fez. Nós começamos o jejum na igreja, e naquele dia do jejum, eu virei para minha esposa e falei: amor, até o final deste mês eu vou estar empregado. E quando alguém me perguntava, eu fiz uma entrevista, e até então nada tinha sido confirmado, para uma área que eu nem trabalhava, que eu tinha pouca experiência, mas quando alguém me perguntava sobre trabalho, eu falei: não, até o final deste mês eu vou estar empregado. Eu tenho fé, e eu acredito no Deus que eu sirvo. E quando foi no dia 29 de janeiro, me perguntaram, eu falei: até o final desse mês eu vou estar empregado. No dia 30, então assim, no 45 do segundo tempo,
sem acréscimos, eu recebi uma mensagem no celular dizendo que era para mim começar na segunda-feira, no dia 1º de fevereiro. E aquilo foi extraordinário para mim, porque eu vivi na igreja há muitos anos, eu fui criado no berço evangélico, me afastei algumas vezes, mas até então eu nunca tinha entendido o que era realmente preciso fazer para as coisas acontecerem na minha vida e também na sua vida. Então, às vezes você precisa de alguma coisa de Deus, mas você não faz por onde Deus agir. Como naquela lendazinha, naquela historinha, você não compra o bilhete. Como que você quer ganhar alguma coisa de Deus se você não começa? O primeiro passo a gente tem que dar. Porque às vezes você olha para um problema, às vezes é aquilo que eu falei dos olhos da fé, às vezes você olha com o seu olho humano e os problemas são enormes, a adversidade é enorme. E Deus está assim, olhando lá de cima para você e está falando, amigo, ei, filho, já deu certo, dá o passo, siga em frente. E a gente não entende, sendo que nós precisamos dar o passo. Porque temos que entender que nós precisamos fazer por onde Deus agir. Ninguém pode fazer o que é para nós fazermos. E tudo isso, a gente tem uma condiçãozinha, que eu gostaria que a Carol colocasse para mim aqui, em Crônicas, 2 Crônicas, 7:14. É muito conhecido também. É bem fácil. E a condição é a seguinte, está lá no Velho Testamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Às vezes a gente esquece que a gente precisa se humilhar, orar e buscar. E se converter dos seus caminhos é mudar. E Deus tem algo para te falar nessa noite. Às vezes a gente vem à igreja esperando que a ministração te aqueça, que a palavra venha de encontro a você, mas a gente tem que vir à igreja preparado para receber isso. Porque ao contrário do diabo, o Espírito Santo ele bate a tua porta. Então se você não se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus caminhos, isso não vai acontecer. Porque muitas das vezes a gente esquece que Deus, ele age de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas. E a gente tem que entender que Deus, ele age conforme o nosso coração. Deus não vai te aquecer, não vai queimar dentro de você se você não quiser ser queimado. Deus não vai te abençoar, Deus não vai você não vai sentir a presença dele se você não quiser que ele te faça sentir. E o mais importante, muitas vezes a gente esquece que comigo foi assim muitas vezes. E a gente às vezes espera vir algum problema, a gente espera vir alguma coisa grande, às vezes algo que aconteceu na nossa vida, e a gente faz das nossas crises um devocional. A gente esquece da orar e buscar. Às vezes a gente está há anos na igreja, a gente está vivendo na igreja 10, 15, 20 anos e a gente não sabe o que é confiar em Deus, não sabe o que é buscar e orar. Eu demorei para entender, ainda preciso mudar muito a minha vida devocional com Deus. Essa palavra, quando eu disse que ela foi para mim como uma flecha, ela realmente foi. Porque eu preciso mudar também minha vida devocional com Deus. Todos nós, acredito que podemos melhorar a cada dia isso. E
Às vezes a gente está na igreja, mas a gente não confia em Deus. Às vezes a gente vê alguma coisa, às vezes a gente vê, igual aquela história de você ter que passar um buraco, alguém estender a mão para você e falar, pula, eu te seguro. E você tem medo. Então, muitas das vezes a gente vive isso nas nossas vidas. Então não faça das suas crises um devocional. Você precisa esquecer os problemas e lembrar que Deus é Deus. Independente se ele fizer ou não fizer. Se a porta abrir ou não abrir, Ele é Deus. Aí você pergunta, mas Júnior, não é muito difícil ser cristão. Irmãos, não é difícil, é leve. Porque o fardo que foi pesado, Jesus carregou na cruz sobre ele. E para a gente viver um novo romper de Deus nas nossas vidas, a gente precisa confiar. E eu gostaria de ler com vocês Josué 1:9. Amém? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Às vezes a gente vive uma vida na igreja, mas a gente esquece. A gente esquece dessa palavrinha. Não te mandei eu. E às vezes a gente para pensar e para ver os problemas e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Às vezes a gente esquece que o nosso Deus é detentor de todo o poder. Às vezes a gente esquece que Deus é Deus. E às vezes a gente deixa a nossa ansiedade, às vezes quando a gente está perto de ganhar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa importante, tomar uma decisão, a gente deixa a ansiedade, muitas das vezes, tomar conta da nossa cabeça. E a gente esquece que tudo vai acontecer conforme Deus tem planejado em nossas vidas. E tem uma frase de Billy Graham que eu acho muito legal, eu vi esses dias também, achei muito interessante, que é a seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e a sua vontade para nós. Então, às vezes a gente esquece que algo que a gente busca, ou algo que a gente quer, que a gente está ansioso para chegar, aquele desespero todo, igual quando você fala para uma criança assim, eu falo para minha filha, falo, Bela, você vai ganhar um presente, eu tenho uma surpresa para você. E ela fica desesperada até ela receber esse presente. Mas é uma criança, mas às vezes a gente age assim. Às vezes a gente recebe uma revelação de alguém, ou às vezes o patrão fala com você, que você vai ganhar tem chance de ganhar uma promoção, ou que você vai ganhar alguma coisa, seus pais, não importa o que seja. Às vezes saiu alguma coisa na justiça e você vai receber um dinheiro, e você fica naquela ansiedade, desesperada, de não conseguir nem dormir. Às vezes sendo que Deus está lá em cima olhando e falando assim, não te mandei eu? Então Deus às vezes, Ele está lá em cima olhando, você está tão preocupado, sendo que essa ansiedade toda são para coisas que são muito menores do que Deus tem para a gente. Às vezes a gente anseia por uma coisa que não é nem 1% do que Deus anseia para nós. E a gente esquece. Estar perto de Deus, estar na igreja, não é necessariamente confiar em Deus. Como eu disse, às vezes a gente está aqui há 10 anos, 5 anos. Eu vivi uma vida, a minha adolescência, juventude, até os meus 21 anos, dentro da igreja, e nunca estive perto de Deus realmente. Sempre estive perto de Deus, mas nunca confiei realmente em Deus.
E há menos de 2 meses que eu fui entender o que é realmente confiar. Porque a gente, às vezes, a gente acha que só... Não, eu acredito que vai acontecer alguma coisa. A gente fala isso, só que a gente, no fundo, a gente fica assim, será? Muitas vezes a gente não confia em Deus. E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Às vezes a gente quer uma coisa, como eu disse, a gente está ansioso por aquilo. E a gente, além de estar ansioso, a gente não está confiando que aquilo vai acontecer, que Deus tem pra gente. E às vezes a gente perde aquilo que a gente tanto ansiou. E a gente fala, nossa, eu perdi tudo. Mas tem uma coisa que eu vou te dizer essa noite. Se você perdeu tudo, mas se a fé permaneceu, você não perdeu nada. Se você perder tudo, Jó perdeu tudo, mas continuou acreditando que Deus era Deus. Então ele não perdeu nada. Porque antes de você perder tudo no mundo e continuar com a sua fé, do que perder a sua fé e continuar com tudo aquilo que o mundo te deu. Como eu disse lá atrás, no início da palavra, eu disse sobre limites. É porque o grande problema hoje que a gente vive, que eu vivi, são as inconstâncias. A gente precisa manter um equilíbrio. Às vezes eu estava na igreja, eu fazia tudo aquilo, participava, ativo no ministério de louvor, não perdi uma consagração, é aquele ápice. Sabe quando você volta de um retiro espiritual, que você está, sabe, transbordando o Espírito Santo. Aí passa um mês e você cai, você esfria. E é o problema da nossa geração hoje. Nossa geração hoje não tem problema em acender. A gente acende, a gente chega de 0 a 100 em 5 segundos. Mas quando a gente cai, a gente esfria. Eu vi isso com muitos amigos meus. Muita gente que eu conheci. E eu fui um desses também. Então eu vivi como ondas, sabe? Porque às vezes a onda ela tá tão grande. Aí quando ela quebra, ela cai, ela vira um nada. Muitas vezes a gente vive uma inconstância na igreja quando a gente precisa manter um equilíbrio. A gente precisa definir limites para que não seja, nossa vida com Deus não seja como ondas, seja linear como o horizonte. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Quando o pastor falou para mim para trazer a mensagem da noite de hoje, eu fiquei muito feliz. E essa é a segunda vez que eu prego, que eu trago a mensagem num culto. E assim, para mim é assustador, até eu estou nervoso. Eu não sei se estou conseguindo ser claro com vocês, mas o que eu estou querendo dizer é, precisamos ter um equilíbrio. A vida com Deus tem que ser uma vida equilibrada. Porque do que adianta você ser intenso durante 1, 2, 3 meses, 1 ano, como foi a minha vida, eu me mantive intenso durante alguns anos e depois quando eu esfriei de verdade. E esse é o problema da nossa geração, os jovens hoje são assim. Então, você que está ouvindo, seja aqui no culto, seja na live ou na gravação, no vídeo que vai para o YouTube, eu quero que você entenda que precisamos manter um equilíbrio na nossa vida com Deus, para que sejamos constantes com Ele. E depois que você manter o equilíbrio, você precisa entender que ninguém vai fazer aquilo que você tem que fazer. Porque não existe fé. Eu estou falando sobre fé aqui, sobre o fardo, mas a gente não pode esquecer de falar que não existe fé sem obras. Porque a vida com Deus, ela tem que ser vivida entre você e Deus. Então, se você não fizer aquilo que Deus tem para você, Deus pode levantar outra pessoa para fazer, mas vai ser entre ela e Deus. E você vai deixar de fazer aquilo que Deus tem para você.
Eu tenho a minha vida com Deus, a minha esposa tem uma vida com Deus, a minha mãe, o meu irmão. Só que eu não posso fazer aquilo que Deus quer para o meu irmão, eu não posso fazer assim como ele não pode fazer por mim. Porque a vida é uma linha, a sua vida com Deus é uma linha tênue entre você e Deus. Então, entenda que você precisa manter um equilíbrio, você precisa ter fé e fazer as obras daquilo que Deus tem para você. Chegou a hora da gente viver um novo romper com Deus. Chegou a hora da gente entender que, por mais que as coisas estejam difíceis, a gente precisa ter fé, a gente precisa manter o equilíbrio, a gente precisa fazer aquilo que Deus tem para nós de uma maneira entre você e Ele. Você siga aquilo que Deus tem para você. Porque naquela cruz Jesus tirou todo o peso que Ele tinha. Todo o peso que você tinha, que eu tinha. Ele colocou sobre a gente, sobre nossos ombros, muito mais leve do que a gente deveria ter. Então, quando você olhar um problema, quando você olhar uma adversidade, um impedimento, entenda que é leve, porque você tem um Deus, porque você tem um Deus que é todo poderoso, você tem um Deus que nunca vai te abandonar. Lembra-se que você tem um Deus que diz: eu estou contigo. E você lembra-se de uma coisa: Deus nunca vai te dar uma prova que não passou antes para você as respostas. Deus não vai te fazer passar por algo que Ele já não tenha te ensinado a superar. Então, para que você entenda que o fardo é leve, você precisa entender que Deus é Deus. E realmente, acredito que ninguém nunca disse que foi fácil, e não é. É leve. Amém? Acredito que foi uma palavra breve, foi aquilo que Deus tocou no meu coração. Eu espero que Deus tenha tocado no seu coração também. E hoje nós começamos o culto com um pouquinho de atraso, peço perdão a vocês. Tivemos alguns problemas com a parte do som da igreja, estávamos com um probleminha, não conseguimos ligar, mas graças a Deus tudo aconteceu conforme o agir dele. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrar o culto, amém? Espero que Deus tenha falado em seus corações. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse culto. Graças te damos, Senhor, por tudo que tens feito e vai fazer. Senhor, por cada livramento. Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que tem nos guardado. Senhor, agora viemos te pedir, Senhor, nos leva de volta em paz até nossas casas. E que, Senhor, que essa semana, Pai, seja rica e abençoada. Senhor, que o nosso pastor vai voltar, Pai, ainda essa semana. Então, Senhor, traga ele com tua paz. Senhor, guarda a vida dele. Ser com ele, Pai, ser conosco. Nos leva de volta em paz, em segurança. Senhor, unge, Senhor, cada um de nós. Senhor, faça com que essa palavra entre nos nossos corações, Pai. Como uma flecha acerta um alvo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.